Pessoas apoiaram, orando, intercedendo, orando pelos pastores, orando pela nossa família, pelo projeto, pelo ministério. Ó Deus, muito obrigado por todos que de coração apoiaram, não apenas a nós, mas a tua obra, Senhor, acima de tudo. Abençoa os teus filhos e filhas. Recompensa cada um deles, Pai. Como disse certa ocasião um homem de Deus, o apóstolo Pedro disse para um certo homem que precisava de um milagre: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Então eu tenho essa fé para encorajar a fé dos nossos amados e queridos que nos ouvem agora, que eles se levantem na força do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os milagres aconteçam, que os enfermos sejam curados nesta manhã, os enfermos sejam curados, libera uma unção de cura, de restauração, de saúde física, mental, emocional e espiritual, e que haja o genuíno avivamento espiritual na vida e no coração de cada ouvinte, de cada família, Senhor. Depositamos neste momento no altar da oração, que a tua graça, favor e bondade alcance a todos nós. Abençoa aqueles que hoje vão pegar estrada, vão viajar a passeio familiar ou mesmo de férias em algum local, para as praias, em algum outro local que eles vão viajar no Brasil, alguns até fora. Proteger a todos, Pai, e livra de todo mal, livra de roubo, de acidente, e proteger a todos. A nossa confiança, Deus, está em Ti. Esteja guiando nossos passos e direcionando as nossas vidas, Pai. Abençoa também o projeto de vida 2023, de cada um que tem colocado numa caderneta, numa agenda, numa folha, os seus projetos para 2023. Que o teu agir aconteça e que prevaleça a tua vontade. Mas sabemos sim que o Senhor quer que a gente se defina, que a gente realmente se projete, porque o Senhor é que vai dar direcionamento. A tua palavra diz no livro de Provérbios, capítulo 16, que nós fazemos nossos planos, mas o Senhor vai dirigir os nossos passos. Queremos isso para nós e para aqueles que creem no Deus Todo-Poderoso. Abençoa esta água que nós separamos, que se torna um remédio espiritual após esta oração, e a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo alcance a todos nós, a todos que ouvem, que recebem esta prece, sejam abençoados em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu quero fazer aqui um agradecimento a você, meu amado e minha amada, que nesse ano de 2022 pôde, espontaneamente, com alegria, com fé, com amor, com generosidade, você pôde e você plantou a sua semente de fé. Quando eu falo semente de fé, alguns pode ser um dízimo, oferta, né? Uma oferta profética, uma contribuição aí financeira que você plantou no nosso ministério. Quero lhes informar que, se estamos conseguindo manter essa 1h30, primeiro é Deus, segundo é você que tem plantado a sua semente. É a sua semente. E quando você semeia, significa que você está sendo grato. O ato de semear é um ato de gratidão. Nós não compramos as bênçãos. As bênçãos de Deus, você não compra com dinheiro. Você adquire pela fé. Você adquire confiando em Deus. Você consegue obedecendo os princípios da palavra de Deus. A Bíblia é o livro da fé. E quando você lê um texto da palavra ou ouve um ensinamento e está batendo com a palavra e você entendeu e compreendeu, o que eu preciso fazer? É colocar em prática. É colocar em prática. Todos os princípios da palavra de Deus, se eu tomo conhecimento deles, mas apenas intelectualmente, vai ser bom parcialmente, mas não vai ser bom 100%. Se torna excelente quando você entende o princípio e você coloca em prática aquele princípio. Vou dar um exemplo. Jesus diz assim: orai pelos que vos perseguem. Olha que interessante.
orai pelos que vos perseguem, abençoai aqueles que vos maldizem. Ensinamentos do mestre. Entendeu? Quando você ora por aqueles que oram por você e amam você, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Orai uns pelos outros. Mas quando você consegue orar por alguém, né, que falou mal de você, que criticou você, que foi infeliz em suas palavras, né? Então Jesus está dizendo que é para a gente orar. Ore. Orai pelos vossos inimigos. Abençoai e não os amaldiçoeis. Você nota que caminhar com Jesus, a exigência é outro nível, né? Entendeu? Você nota que tem que ter uma fé elevada, né? Para você entender isso. E às vezes não é fácil na prática, né? Você cumprir esses princípios. O princípio, por exemplo, do perdão. Perdoar aqueles que nos ofendem. Perdoar aquele que te ofendeu, seja por palavras, seja por alguma situação que aconteceu, coisas familiares, coisas de colegas de trabalho e assim por diante, não é? Então, a Bíblia recomenda perdão para a gente perdoar. Em certa ocasião, Pedro perguntou para Jesus, mas quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7? Aí Jesus disse, não, mas 7 não, mas 70 vezes 7. Na realidade, ele estava querendo dizer o seguinte, você tem que perdoar sempre. E liberar perdão para alguém que te feriu, que te machucou, não é um sentimento. Se eu sentir, eu vou perdoar. Não, é uma decisão, você tem que decidir, no racional. Eu decido perdoar fulano de tal. E toca a vida. É assim que funciona. Porque se você guarda mágoa no coração, se você guarda ressentimento no seu coração, se você vai acumulando essa sujeira na sua mente, no seu coração, você começa a ficar doente, sabia? É como se você tivesse todo dia tomando um veneno, vamos assim dizer, uma gota de veneno. Você vai se matando aos poucos, nas suas emoções, entendeu? Daqui a pouco você não quer viver mais. Então, aproveite, estamos aí há 4 dias, né, para acabar 2022, né? Então é bom você fazer um balanço. Hoje de manhã eu acordei bem cedo, muito cedo. Comecei a fazer um balanço na minha vida. O ideal é você fazer um balanço da tua vida, não na vida dos outros, né? Tem gente que fica fazendo a avaliação da vida dos outros e esquece de avaliar a vida dela, né? A gente tem que olhar no espelho e avaliar a nossa vida, no nosso individual, né? Não para avaliar no sentido de ficar aí, né? Ai, meu Deus daqui, meu Deus dali. Avalia, pega os pontos positivos, prossiga, né? Aquilo que não deu certo, busque corrigir a rota. Por isso que a gente ora. Por isso que a gente ora. Até a oração, a Bíblia fala que muitas vezes nós não sabemos pedir como convém, né? Mas o Espírito Santo nos ajuda, você vê, até a oração, né? Está escrito aqui na palavra de Deus, quer ver? Eu acho que é em Romanos, se eu não me engano, é um texto extra que veio agora aqui, mas Romanos, exatamente, Romanos capítulo 8, né? Romanos capítulo 8, diz o seguinte, verso 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que legal, né? Verso 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Lindo isso aqui, né? Legal, né? Percebeu aqui? Você vê, eu comecei falando sobre agradecimento, né? Agradecer a você que tem sido um agente de Deus, né?
Você que com alegria, com prazer, foi talvez numa agência bancária e ali fez o seu depósito no caixa ou no caixa eletrônico, ou aqueles que usou a tecnologia com o celular mesmo, fez ali uma transferência, um Pix. Ou seja, você se movimentou e você ficou feliz de apertar a tecla Enter ou digitar sua senha e transferir aquele valor para o Ministério de Deus. Então, gratidão. Sempre serei grato, em primeiro lugar, ao nosso eterno Deus, o Criador dos céus e da terra. O Deus que Ageu 2:8 diz que Ele é o dono do ouro e da prata. O Deus que no Salmo 24 diz que Ele criou todas as coisas, os céus e a terra, formou todas as coisas. O Deus de Gênesis capítulo 1 que diz que Ele disse, haja luz e houve luz. Esse Deus que nos amou de tal maneira que investiu o melhor. Ele investiu, Ele plantou a semente. A nossa salvação custou um preço. Você não compra salvação com boas obras nem com dinheiro, mas custou um alto preço. O sacrifício de Jesus. Então, você não compra salvação, mas custou um preço. E Jesus pagou esse preço. Jesus deu a sua vida. Jesus nasceu, cresceu, desenvolveu, cumpriu o seu ministério na terra, mas morreu na cruz, crucificado. Mas Ele veio para isso, para salvar a humanidade. Então, a sua salvação, a minha salvação, custou o sofrimento de Jesus, a morte. Como João Batista já disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amado e amado ouvinte, lembre-se, Deus te amou e esse amor Ele provou com um investimento. Então quem ama, cuida, quem ama, investe, quem ama, zela. Zela, né, no sentido de zelar, de cuidar, né? E usando a comparação de um casal, um marido e a esposa, um casal, né? Se a mulher ama o seu esposo, falando no sentido família, casamento, se ela ama o seu marido, ela busca cuidar desse marido. Mas o marido também, ele ama a esposa, ele cuida da esposa. Casamento bom é casamento que cada dia vocês se relacionam, se conversam, se atualizam. Se tem uma coisinha ou outra que não está legal, busca já resolver para não acumular problemas e depois lá na frente explode de uma vez só, daí é tarde demais, né? Então uma dica aqui para os casais, né? Casamento é um projeto de Deus, família é um projeto de Deus. E um dos pilares é a família. Por isso o ataque satânico é forte contra a família, querendo desqualificar a família, mudar a família original. Tem outros pilares também, né? Que o inimigo tem atacado. Né? Mas eu quero ficar aqui na família, né? Que é a base, a família. Então, diante disso, você nota que existe esse ataque. Mas você, como um soldado de Cristo, você tem que estar preparado. Você tem que estar atento. A Bíblia diz, Jesus diz, né? Vigiai e orai. Vigiai e orai. Então, a vigilância. Deus nos diz para sermos prudentes como a serpente, simples como a pomba. Temos que ter a simplicidade, mas não sermos massa de manipuladores. Então, muito cuidado, nós estamos vivendo num tempo do fim. Esse é um tempo que a manipulação vai ser maior. Manipulação de tudo quanto é lado. Você tem que ter cuidado para você não ser uma massa de manipulação, seja por quem você imaginar que queira te manipular, por outros interesses ou interesses escusos, né? Que Deus nos ilumine, que Deus nos livre de todo mal. E enquanto vivermos, enquanto Deus permitir, queremos continuar aqui. Estamos aí há 4 dias para acabar o ano, mas queremos continuar em 2023. Aqui nesse horário, levando fé, esperança. Então, gratidão a você
que semeou, que contribuiu. E lembre-se de uma coisa, deixar bem claro isso aqui. Tudo que eu faço, tudo que você faz, Deus está de olho. Mas quando eu estou falando isso aqui, não é para pôr medo. Eu não prego o evangelho do medo. Não. E quem serve a Deus por medo tem que se converter, né? Nós servimos a Deus com amor, com alegria. Deus é justiça, claro. Deus é amor, Deus é misericordioso. Se estamos aqui é pela misericórdia de Deus. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Está escrito no livro de Lamentações, capítulo 3. Entendeu? Então é a graça de Deus. É o favor de Deus. Se estamos aqui, hoje estava refletindo, pensando, analisando algumas coisas, e quando termino a minha análise, eu vejo que literalmente estou de pé, porque é a mão de Deus cuidando da minha vida. Isso é fé, isso é confiança, isso é certeza. E aí Deus falou nítido logo pela manhã comigo, e eu compartilho com você que pode te ajudar também. Um texto que a gente poderia desenvolver uma outra mensagem aqui, mas eu estou fazendo um resumão aqui para te abençoar. Filipenses capítulo 6, aliás, Filipenses capítulo 4, o verso 6, Deus diz assim: não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. Ação de graças o que é? Gratidão, agradecer. Agradecer pela vida. Agradecer porque você deitou, dormiu, descansou e acordou e está nos ouvindo e está com vida. Que coisa melhor que isso? Você está com saúde, vigor, disposição. Outros ainda estão me ouvindo no trabalho, trabalhando. Não é beleza isso? Não é uma maravilha isso? É ou não é? Então tem tanta coisa, gente, que a gente pode agradecer, adorar. E de repente, só porque uma vírgula está fora do lugar, você vai fazer uma tempestade? Como diz o ditado popular, fulano está fazendo uma tempestade num copo d'água, né? Não é assim? Às vezes você está aí se desgastando emocionalmente, se desgastando psicologicamente, até fisicamente, por algo que não é para se desgastar. Entende? Confia. Confia, entregue nas mãos de Deus. Viva a sua vida. Curta a sua vida. Celebre a vida. Seja grato. Você já agradeceu hoje pelo café da manhã? Agradecer pelo almoço, pela sua refeição? Agradecer porque você tem um teto para morar? Você tem um abrigo? Você tem roupas? Alguns têm ali o seu carro, tem o seu bom salário, tem a sua aposentadoria. Você que vive da aposentadoria já agradeceu? Já agradeceu? Tem gente que não está agradecendo. Irmão, dê graças a Deus, irmão. Se você conseguiu aposentar e está recebendo, glória a Deus, irmão. Dá glória aí. Para de murmurar em nome de Jesus, tá certo? Entendeu? Então dê graças. Então entregue, seja a ansiedade, o medo, a insegurança, entregue nas mãos de Deus. E a nossa confiança está em Deus. Em Deus, o Todo-Poderoso. E quando a gente entrega, quando a gente ora, quando a gente faz a súplica, quando a gente agradece, Filipenses 4:7 diz que e a paz de Deus, olha só, a paz de Deus, né? A paz do próprio Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Você nota que ele coloca corações, né? Os nossos corações que falam o quê? De sentimento, de vontade, desejo, necessidades. Sentimentos, fala de mente, de pensamento. Entendeu? Por isso que o texto que eu li na hora da oração foi Jeremias 29. Jeremias 29, olha só, o verso 11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Deus está falando do pensamento dele com relação a nós. Diz o Senhor, pensamentos de paz
e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que você espera? Você espera o quê? A cura, a salvação, a libertação, a bênção. Então, com relação à salvação, à vida eterna, a paz interior, se você entregou a sua vida para Jesus nesse ano 2022, se você declara a sua fé em Cristo e tem certeza da sua salvação, irmão, só por isso você já podia agradecer sempre e deve agradecer. Porque Ele perdoou os seus pecados. Para você que se arrependeu e confessou a Deus, e o Senhor Jesus perdoou os seus pecados, Ele escreveu o seu nome no livro da vida, então você, e quem é salvo, quem está salvo, tem certeza. Se você não tem certeza, então entregue a sua vida hoje para Jesus. O pastor não salva, nenhum líder religioso salva. Quem salva é Jesus Cristo. Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fale menos de religião. Fale menos de regras institucionais e fale mais de Jesus e viva Jesus. Você vai ver como a tua vida muda e vai mudar a vida dos outros também. Que Jesus é Deus. Jesus, como Filho de Deus, Ele veio para salvar. Jesus ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então, se você tem Cristo, dê glória. Celebre. Entendeu? Viva a vida na sua plenitude e tenha um dia de felicidade, tenha um final de ano abençoado. E descanse no Senhor. Se você está comigo desde o início aqui, nós já fizemos a oração pelas famílias e pelo Brasil, pela nação. Vamos confiar. Nossa confiança está em Deus. Não é um homem ou uma mulher aqui da terra que vai resolver certos problemas da nossa vida. É o próprio Deus. Porque para Deus, nada é impossível. Creia na palavra de Deus, viva a palavra de Deus. E você vê que essa reflexão eu comecei agradecendo aos agentes de Deus, isso mesmo. Então todas as pessoas que este ano se entregaram a Cristo, foram evangelizadas e o agir de Deus foi a ferramenta que Deus utilizou para a mensagem chegar do outro lado e abençoar vidas, você que semeou faz parte disso, irmão. Preste atenção. Faz parte disso. Então você semeou em algo que está dando resultado. Dia 31 agora, de dezembro, daqui 4 dias, dia 31, vamos completar 18 anos. Pregando aqui neste horário, aqui nessa emissora, o agir de Deus. Então você que ora, que intercede e que contribui, você faz parte de tudo isso. Quando eu disse que Deus está nos observando e olhando, é justamente isso. É justamente isso. Ele está vendo cada atitude minha e sua, e Ele é que vai nos honrar. É Deus que vai nos honrar. Você fica esperando honra de homens, de pessoas? Eu sei o que eu estou falando. Entendeu? Mas Deus é fiel à sua palavra e às suas promessas. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou que vai, está na palavra, ande na obediência que vai acontecer. Nem que for no segundo tempo, na prorrogação, mas vai ter virada, vai ter vitória, vai ter provisão em nome de Jesus. Creia nisso, aleluia, creia. Se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. Crê somente. Eu preguei ontem, não temas, crê somente. Creia. Então, quando você plantou a sua semente, você estava dizendo, pastores, continue, estamos aqui. E quem sabe você ainda não teve esse privilégio de fazer isso. E eu creio que Deus vai te dar condições de hoje ainda, esses últimos 4 dias, eu creio que Deus vai levantar um grupo de pessoas que vai semear ainda esse ano uma semente especial. Estamos orando para isso. Estamos clamando a Deus por isso. Porque é necessário, até dia 31, um milagre. Eu creio em milagre. Não só em milagre, eu creio em milagres. Porque Ele faz muitos milagres.
E a conclusão desta palavra é justamente quando o Senhor Jesus, ele estava observando. Como eu disse que ele observa, né? Ele nota as coisas, ele fica observando. Jesus, ele estava observando como as pessoas contribuíam. Está escrito em Lucas 21, também em Marcos 12, nos evangelhos, né? Eu escolhi um deles aqui, por exemplo, e um deles diz assim, Lucas 21. E olhando ele, quem estava olhando? Jesus. Viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhes sobeja. Ou a sobra, né? Que sobrou, né? Mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Você vê, Jesus que conta isso aqui, através de Lucas. Se você for em Marcos, capítulo 12, verso 41, Marcos 12, 41, fala a mesma coisa. Sempre tem umas palavras um pouco diferentes, mas é o mesmo assunto, né? Mesmo momento ali. Marcos 12, 41, olha só. E estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, mas esta da sua pobreza depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Está na Bíblia, entendeu? Está na palavra. Entendeu? Então está escrito aqui em Marcos e Lucas. É isso. Então, Jesus observou quando você foi ao banco, ou você, né, quem consegue fazer pelo celular, pela internet, que é mais prático, né? Mas ele viu quando você acionou o teu celular, você entrou ali na tua conta, você fez ali o Pix para agindo Deus. Então Deus viu toda essa cena que você fez. E acima de tudo, ele não viu só a maneira, mas ele olhou o teu coração, as tuas reais intenções dentro de você. Isso que é bonito, né? Quando você plantou, semeou, é isso. Então tudo que nós fazemos é observado por Deus. É observado pelo Espírito Santo, entendeu? Então você não tem que ficar temeroso com relação ao que os outros vão pensar de você. Você tem que pensar mais o que Deus pensa com relação a você. Isso que é mais importante, não é verdade? Porque geralmente a gente se preocupa com o que os outros acham, é ou não é? Não é verdade? O que os outros vão achar de mim, o que os outros vão pensar de mim, e não sei o que, não sei o que. É meio natural o ser humano pensar, né? Porque o olho, aquilo que o olho vê ali, ele vai olhar a aparência, né? Mas como Deus, ele é maravilhoso, ele não vê só o teu exterior, ele vê o teu interior, dentro de você. O que está passando na tua cabecinha aí? O que está passando? Quais são os seus pensamentos? É ou não é? Espero que esta palavra de gratidão, de agradecimento, de reflexão possa estar despertando a fé. O gigante que você é, essa fé poderosa que está dentro de você, é uma semente, pode ser pequenininha, pode ser como um grãozinho de mostarda, mas um grãozinho de mostarda, Jesus fala, se você tiver fé como um grãozinho de mostarda, você vai dizer para aquele monte, sai do lugar, ele vai ter que sair. Esse monte pode ser um problema, uma situação, então creia, Deus tem provisão para você. Que Deus te abençoe, Deus te ilumine e prospere a todos nós, em nome de Jesus, amém. Quero convidar você, nós vamos ter agora dia 31 de dezembro, que é sábado agora, né? Dia 31 de dezembro, das 22 horas até meia-noite 5, vamos estar em oração no Espaço do Agir de Deus, que fica em São José dos Pinhais. Nesse dia 31. Se você quer estar conosco, se é possível, vem. Anote o endereço. Rua Alameda Arpo, 2565. Rua Alameda Arpo, 2565.
em São José dos Pinhais, no Centro Comercial R7. No primeiro andar tem ali o espaço do Agir de Deus. Está muito legal, está pronto para receber você e a sua família. 31 de dezembro, a partir das 22 horas, vai ter ali orações e vamos trazer uma palavra de fé. E se você estiver lá, certamente vamos dar um abraço em você e você e sua família são todos bem-vindos. Lembrando que lá tem na frente um grande estacionamento para você colocar ali o seu carro e estar com a gente celebrando ao nosso Deus. E todos os domingos de janeiro, todos os domingos, já começando dia 1º de janeiro, a partir das 18h30, nesse mesmo endereço, estamos ali, vamos estar orando cada domingo, orando para 2 meses do ano, janeiro e fevereiro, tá certo? É muito forte o Agir de Deus. Se você segue o Agindo Deus Quem Impedirá, pelo Instagram, lá no Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá, tem essas informações que eu passo aqui para vocês, e você consegue então estar com a gente, sendo possível, no presencial. E a partir de janeiro, o ano que vem, mês que vem, também vamos estar uma vez por mês no hotel em Curitiba, vai ser acho que dia 15 de janeiro, depois dia 22 de janeiro em Campo Largo, tudo às 9h30 da manhã. Ou seja, continuamos, enquanto Jesus não vem, vamos prosseguir trabalhando, por isso a sua semente é importante para a gente continuar nessa obra de evangelização e pastoral em nome de Jesus.